Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos fazer um casaquinho, vou usar o fio que é amor e agulha 2,5 milímetros. Você também vai precisar de uma régua plástica com mais ou menos 3 centímetros de largura, para a gente trabalhar o ponto, que é aquele laçado em régua. Nós vamos fazer 74 correntes. Feito 74 correntes, 3 correntes para subir, laço e agulha. Na quarta corrente, você vai fazer um ponto alto. Na próxima, fazendo um total de 11 pontos, contando com as 3 correntes que fizemos para subir. Para a primeira frente do casaquinho. Trabalhei 11 pontos para frente, faço 2 correntes, laço agulha. No mesmo lugar que você colocou o 11º ponto, você vai colocar outro ponto. Ficamos então com uma curvinha. Agora nós vamos fazer 15 pontos para uma manga, contando com este primeiro que colocamos junto aqui, contando a partir dele, fazendo 15 pontos. Trabalhei a partir do primeiro pontinho da curvinha 15 pontos. Agora eu vou fazer de novo 2 correntes, laço agulha. No mesmo lugar do 15º ponto eu vou colocar outro ponto. Formei aqui a segunda curvinha. Agora nós vamos trabalhar 22 pontos, sempre colocando um em cada corrente. Só nas curvinhas é que a gente faz 2 pontos. Esses 22 pontos são para as costas do casaquinho. Trabalhei 22 pontos para as costas, faço 2 correntes, laço agulha. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto, formando aqui a terceira curvinha. Agora nós vamos trabalhar a outra manguinha, também com 15 pontos altos, para ficar bem certinho. Um para cada corrente. Observem, comece a contagem sempre a partir deste primeiro que está junto com o último do outro lado, para formar a palhinha. Trabalhei 15 pontos para a segunda manga, 2 correntes no mesmo lugar do último ponto, um ponto alto. Agora eu vou trabalhar os últimos pontos formando a segunda frente, que são 11 como no início. 11 pontos altos. Nós vamos voltar com a segunda carreira. Sobre o último ponto, você vai fazer um ponto baixo, que é contado como uma corrente. 2, 3, laço e agulha. No ponto à frente, você vai pegar em relevo pela frente, desse jeito. Laço agulha, no próximo por trás. Introduz a agulha laçada por trás, pegando o ponto e trabalhando o ponto alto normal. No próximo pela frente. No próximo por trás, até chegar àquela curvinha que a gente fez.
Trabalhei em ponto relevo até a curvinha, laço agulha dentro do espaço das correntes, um ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto, laço e agulha. O último ponto nós pegamos por trás, o primeiro nós vamos pegar pela frente, desse jeito, o próximo por trás até a próxima curvinha. Cheguei ao segundo espaço, laço agulha, um ponto alto dentro das correntes, 2 correntes, laço agulha, no mesmo lugar, outro ponto alto, laço agulha. Observem sempre o ponto anterior, foi pego pela frente, então neste eu vou pegar por trás. Tem que sempre fazer isso para não ficar errado lá no final. Desse jeito, até o próximo espaço. Ele vai sempre dar sequência para o próximo ponto, observe. Pela frente, o primeiro, do outro lado por trás. Continue até o próximo espaço. Cheguei ao terceiro espaço, o último ponto foi pego pela frente. Laço agulha, dentro das correntes, um ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto, laço agulha. Último ponto pego pela frente, o primeiro do outro lado será pego por trás. E vou continuar trabalhando até o espaço seguinte. Esta pala fica muito bonitinha. E os pontos do casaquinho é maravilhoso. Continue até o próximo espaço. Cheguei ao último espaço, o último ponto da lateral foi pego por trás. Laço agulha, dentro do espaço um ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar outro ponto alto. Como o último ponto foi pego por trás, lace agulha e pegue o primeiro do outro lado pela frente. E trabalhe o restante dos pontos desse jeito. O último ponto nós faremos juntas. Cheguei ao final, tenho aqui as 3 correntes que é da carreira anterior, que é contado como um ponto. Laço agulha e vou finalizar normal, sem ser ponto em relevo. Virei a peça e vamos voltar. Sobre o último ponto, você vai fazer um ponto baixo, que é contado como uma corrente, mais 2, laço e agulha. Agora nós vamos trabalhar os pontos em relevo como se apresentam. O que está pela frente será pela frente, o que está por trás será por trás, até aquele cantinho, onde trabalharemos novamente os novos pontos também em relevo. Sempre fazendo desse jeito, mantendo os pontos e iniciando os novos com aumentos, que são esses cantinhos que a gente faz na peça. Laço agulha, tenho aqui os pontos que são os aumentos, o último é por trás, ele será pela frente. Laço agulha, dentro das correntes já vai surgir um novo ponto. 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto. Laço e agulha, o último ponto foi pela frente, o próximo será por trás. Sempre fazendo desse jeito, que dá certinho a sequência. Em todos os cantinhos. Observem que quando você passa aqui, você já deixa os novos pontos, que serão os aumentos para a próxima carreira, você fazer a mesma coisa. Trabalhei todos os meus pontos que eu tinha em relevo, mantendo a sequência. Cheguei ao ponto do aumento, laço agulha, o último foi pego pela frente, vou pegar o primeiro do aumento por trás. Laço agulha, já deixo um novo ponto aqui normal. 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto, laço agulha. O último foi pego pela frente, este então será por trás.
Cheguei ao segundo espaço, laço a agulha. O ponto está pela frente, vou pegar o ponto do aumento por trás. Laço a agulha, já deixo o novo ponto. 2 correntes, o próximo ponto do aumento. O último ponto foi pego por trás, que é o primeiro do aumento. O segundo ponto do aumento será pela frente. Último ponto pela frente e vou dar sequência aos pontos que eu já tenho na minha carreira, até chegar aos próximos espaços, e você fará isso em todas as carreiras, desse jeito que eu mostrei, fazendo um total de 10 centímetros ou 10 carreiras, a sua escolha. Se quiser maior, fique à vontade, basta trabalhar mais carreiras. Trabalhei a pala para o meu casaquinho, aqui ela está aberta, ela vai ficar assim, ó, fechadinha. Olha o tanto que ela é linda. Nós vamos fazer agora a última carreira, aumentando a casa do bracinho. Nós vamos trabalhar o corpo do nosso casaquinho usando o crochê peruano. É muito conhecido também como crochê de régua ou de vassoura. Para a montagem do ponto, para cada 3 pontos altos que nós temos na base, nós vamos trabalhar um ponto peruano, que são 6 laçadas para cada ponto. Então, nós temos que ter aqui a quantidade de pontos, que é divisível por 3. Eu tenho aqui na 14ª carreira 17 pontos. Dentro do Vzinho, laço a agulha e vou fazer o ponto de número 18, para que os pontos sejam divisíveis por 3. Contei quantos pontos que eu tenho no bracinho. Tenho um total de 39, contando do primeiro até o último aqui do outro Vzinho. Agora eu tenho que aumentar a quantidade de pontos, que também é divisível por 3. Tenho 39, eu vou aumentar ou 3 correntes, ou 6, ou 9, a seu gosto. No meu caso, eu vou fazer 6 correntes para o aumento da manguinha. Tenho para a manguinha 39 pontos e tenho para as costas 45 pontos. Esses 2 números são divisíveis por 3. Se não for, você aumenta no cantinho ou faz as correntes como eu vou mostrar agora. O número que nós temos na manguinha é divisível por 3, 39. Nós vamos fazer para cada ponto 3 correntes. Tenho aqui um ponto. No meu caso, vou fazer para 2 pontos. Tenho aqui 6 correntes. Se você quiser maior, a manguinha, basta fazer 9 e assim por diante. Laço a agulha. Eu tenho que manter a quantidade de pontos que eu já tenho nas costas, porque já está com o total certinho. Então, o que eu vou fazer? O ponto à frente, ele é pego pela frente, e tem um primeiro que é pego por dentro do Vzinho, que é o aumento da carreira. Eu vou pegar ele por trás e vou dar sequência à carreira normal. Observem que eu não aumentei nenhum ponto dentro do V. Basta trabalhar assim até o outro lado. Cheguei ao último cantinho das costas. Vou trabalhar 6 correntes, 3, 4, 5, 6. Laço a agulha. Dentro do outro Vzinho à frente, eu vou fazer um ponto alto. E você vai continuar trabalhando os pontos como se apresenta, como fizemos na primeira parte. Observe que com as correntes debaixo do bracinho aumenta a circunferência da manga. Palhinha pronta, ela vai ficar assim. Vou mostrar para você a posição correta de montagem do ponto. Você vai sempre trabalhar com o direito da peça, fazendo as laçadinhas na régua ou na agulha de tricô. A volta será a carreira base para novas laçadas. Eu vou mostrar como. Você vai precisar de uma régua ou uma agulha de tricô grossa. Para fazer o ponto, você vai precisar de uma régua de mais ou menos 3 centímetros, agulha de tricô grossa, ou pode ser usado um cabo de vassoura também, caso você queira o ponto maior. Vamos iniciar com o primeiro ponto. Um ponto baixo, puxa a laçada, coloque a régua. O primeiro pontinho é estranho para a gente fazer a primeira vez. Vou virar aqui. No mesmo lugar,
eu vou introduzir a agulha e vou puxar novamente o fio. Faço aqui um ponto baixo. Puxo novamente e já coloco na régua. Espera aí. Trabalhei 2 pontos para o primeiro ponto da base. Vou para o segundo, vou fazer a mesma coisa. Puxo, faço um ponto baixo. Alongo a laçada e coloco na régua. Quando já tiver vários pontos aqui, fica mais fácil para a gente trabalhar. No mesmo lugar, você introduz a agulha e faça aqui outro ponto baixo. Puxa a laçada e vá para a régua. Vou para o terceiro ponto e vou fazer a mesma coisa. Puxo o fio, laço a agulha e faço um ponto baixo. Puxa a laçada, coloque na régua. No mesmo lugar, eu vou puxar de novo, faço um novo ponto baixo e coloco na régua. Continuando. Ponto seguinte, a mesma coisa. Um ponto baixo, coloque na régua. Observem, o fio fica do mesmo jeito que o crochê normal, só que você tem que segurar a régua. Para cada ponto, você vai fazer um ponto baixo e puxar uma laçada 2 vezes, desse jeito. Puxe, fazendo isso até o primeiro espaço aqui. Nós vamos trabalhar agora pegando para aquelas correntes que nós fizemos debaixo do bracinho, fiz um ponto baixo, alongo e coloco na régua. No mesmo lugar, vou fazer outro ponto baixo e vou novamente colocar na régua. Observe. E nós vamos sempre continuar desse jeito. Para cada corrente, puxe uma vez, faça um ponto baixo, como nos pontos normais. No mesmo lugar, outro ponto baixo e coloco na régua. Você vai trabalhar assim até o final. Observem que a cava da manga está aqui para ser trabalhado só depois. Nós vamos trabalhar só formando as costinhas e as frentes. Montei aqui a primeira carreira, agora nós vamos voltar pegando as laçadas. Para voltar é bem simples. No mesmo lugar que você fez os 2 últimos pontos, você vai levantar, no meu caso, 6 correntes. Se a sua régua for maior, você vai fazer mais correntes. 5, 6 correntes. Vou introduzir a agulha pegando 6 alças. 2, 4, 5, 6. Tenho aqui 6 alças de pontinhos. Passo por dentro. Observe. Laço a agulha e arremato. Faço agora 3 correntes. 2, 3. Vou novamente introduzir a agulha pegando 6 alças seguintes. 2, 4, 6 alças. Laço a agulha, passo por dentro de todos, laço a agulha e arremato. Nós vamos fazer de novo 3 correntes. 2, 3. Estas correntes já é base para o próximo ponto, a próxima carreira. Depois vou te mostrar como é feito. Feito as 3 correntes, nós vamos novamente pegar 2, 4, 6 laçadas. Tenho 6 laçadas na agulha, passo a agulha por dentro, laço e arremato. Faço de novo 1, 2, 3 correntes. Vou pegar novamente 6 laçadas e vou trabalhar assim até o final. Essas laçadas às vezes ficam meio justas. 3, 6. Continue até o final da sua peça. Sempre fazendo assim. Vou mostrar a segunda forma de arremate. Faço 3 correntes. Vou pegar 6 alças. 3 mais 3. Estou com 6 alças na agulha de crochê. Laço, passo por dentro apenas das alças. Laço a agulha e arremato, desse jeito.
faço já 3 correntes e continue. As duas formas de arrematar estão corretas e você pode escolher uma, a que você gostar mais, e fazer o seu trabalho desse jeito. Cheguei ao final, vou laçar a agulha 4 vezes. Vou introduzir a agulha na base do último ponto. Vou trabalhar aqui um ponto alto quádruplo. Primeira carreira está pronta. Para este casaquinho são suficientes 5 carreiras como esta. Você vai trabalhar esta carreira como eu mostrei por 5 vezes. Uma carreira forma base para a próxima, finalizando com uma carreira dessa em pontos baixos. Vamos iniciar a segunda carreira. Você vai introduzir a agulha dentro da alcinha pequenininha que temos e vamos fazer um ponto baixo. Alongue, coloque na régua. Vamos preparar o fio aqui na nossa mão. Introduza a agulha na alça frente e puxe o fio. Faça um ponto baixo, alongue, coloque na régua. Novamente, outro ponto baixo e coloque na régua. Fazendo dentro desta alça com as 3 correntes, 6 pontos. Coloquei aqui 6 alças. Eu já vou para a alça seguinte, aquelas 3 correntes, e já vou puxar o fio. Faço um ponto baixo e novamente mais 6 alças na régua, dentro desta alça de correntes. Fica bem facinho de fazer a partir da segunda carreira. Sempre trabalhe com a sua peça sendo apoiada, como uma mesa, por exemplo, para facilitar, não ficar pesando na sua mão. Continue assim até o final, repetindo sempre as 2 carreiras que eu te mostrei. Observem como aquela alcinha de corrente fica totalmente revestida com os 6 pontos. Vou mostrar para você como trabalhar a manguinha do casaquinho. Para iniciar, você vai pegar o primeiro pontinho que nós temos aqui no Vzinho e nós vamos prender aqui o fio com um ponto baixíssimo. Já vou aqui alongar o meu ponto, passar na régua. Prendi o primeiro ponto. Vou ajeitar aqui. No mesmo lugar, eu já vou fazer um novo ponto baixo, alongo, passo na régua. Vou para o próximo. Nós estamos montando aqui a primeira carreira. Nós vamos continuar assim, mais ou menos 10 centímetros no próximo. Para a gente poder soltar da régua e continuar. Eu vou mostrar para você como soltar. Você pode soltar tanto aqui na manguinha quanto no corpinho do casaco também. Trabalhei uma quantidade, observem que a manguinha continua aqui, mas não tem como a gente continuar fazendo isso, que ele vai repuxar o nosso trabalho. Então, agora nós vamos tirar da régua. Tirar da régua é bem simples. Você vai deixar 6 pontos desse jeito e vai puxar a régua assim. Puxou, tire, deixe na régua apenas esses pontos. Fiquei com 6 pontos na régua. Se nós tirarmos todos, os pontos que ficaram aqui atrás vão se mexer. Então, você vai voltar com a ponta da régua desse jeito, para continuar pegando o restante dos fios. Chegando ao final, você vai introduzir a agulha num pontinho à frente, vai puxar a alça e vai fazer 6 correntes. Deixa eu soltar aqui que eu peguei uma alça. 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vamos agora remover a régua total de todos os pontos. Eu fiz as 6 correntes, que garantiu a segurança dos pontinhos anteriores.
e vou pegar 2, 4, 6 alças, sempre na sequência. Vou fazer aqui, puxar uma laçada, laço agulha, passo por dentro de todos. 1, 2, 3 correntes. Observem que os pontos, eles não vão sair do lugar. Você vai sempre pegar os mesmos na sequência, como eles se apresentam na montagem. Caso você queira trabalhar o corpinho desse jeito, soltando a régua, fique à vontade, mas sempre fazendo do jeito que eu mostrei, deixando os últimos pontos na régua para depois você pegar novamente, senão eles vão sair da ordem. Chegando ao final da manguinha, faça 3 correntes, introduza a agulha na corrente desse que nós fizemos para subir. Na última das correntes, passe por dentro e feche com ponto baixíssimo. Já alongue a laçada e coloque na régua. Tenho aqui uma laçada na régua, vou puxar o fio e vou continuar fazendo dentro desta alça 5 correntes, 5 laçadas como esta, ficando com 6 com a primeira. 5, 6. Tenho 6 alças. Já passe para a alça seguinte, puxe, faça um ponto baixo e coloque na régua. Você vai trabalhar assim por 5 carreiras. Nós estamos fazendo a segunda. Faça 5 carreiras para a gente trabalhar o punho. 5, 6. Trabalhei para a manguinha 5 carreiras, nós vamos fazer agora o punho. Para o punho nós vamos começar com 3 correntes, laço e agulha. Dentro da alça seguinte nós vamos fazer 1, 2 pontos altos, laço e agulha. Na próxima, 1, 2 pontos altos, laço e agulha na próxima. Fazendo isto até o final. Para cada alça, 2 pontos altos. Chegando ao final, introduza a agulha na terceira corrente e feche com ponto baixíssimo. Introduza a agulha por baixo do primeiro ponto e faça aqui um ponto baixo. 2 correntes, laço e agulha. No pontinho à frente, você vai introduzir a agulha por trás. Laço e agulha no próximo pela frente. Trabalhando assim até o final. Cheguei ao final, introduza a agulha na terceira corrente inicial e feche com ponto baixíssimo. Já passe a agulha por baixo do ponto e faça um ponto baixo, 2 correntes, laço e agulha. O ponto seguinte está sendo pego por trás, ele vai continuar sendo pego por trás. No próximo pela frente, vai continuar sendo pego pela frente. Faça isto até o final da carreira. Cheguei ao final, introduza a agulha na terceira corrente, faça um ponto baixíssimo. Corte o fio e arremate. Observem como fica a abertura para o bracinho. Faça outra manga igual. Na parte superior da palhinha, nós vamos trabalhar aqui o passa-fitas. Prendo o fio no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo, prendendo o mesmo. 3 correntes para subir, 1 corrente para virar. Laço e agulha. Pule o pontinho à frente e pegue no próximo, fazendo aqui um ponto alto. 1 corrente, laço e agulha. Pule o pontinho à frente e pegue no próximo. 1 corrente, pule o pontinho, pegue no próximo. Fazendo isto até o final da nossa peça.
Sobre o passa-fitas, nós ficamos com quadradinhos. Você vai alongar o fio e colocar dentro da régua. Para cada espaço desse que nós temos, nós vamos fazer um total de 8 alças. Somente isso. Chegou ao final, arremate o fio para não soltar. E nós vamos deixar solto, sem fazer aquela carreira de pontos baixos com a alça de 3 correntes. Eu vou colocar 8, mas pode ser colocado até 10 alças aqui dentro. Vai ficar bem volumoso, bem cheinho. Trabalhei o acabamento final do casaquinho. Este acabamento é igual ao acabamento da parte de trás do vestidinho laranja. Bem facinho de fazer, todo em pontos baixos, com as casinhas para os botões. Faça quantas você quiser. Eu trabalhei várias, a cada 10 pontos baixos eu trabalhei uma casinha para botão. Você pode fazer com mais ou com menos. Parte superior da gola, observem, fica bem peludinha. Você pode usar a fita ou não. Observem como fica, linda. Casaquinho pronto vai ficar assim.